E é isso aí, estamos aqui hoje falando um pouco sobre como estudar a Bíblia de um jeito mais inteligente. Aproveita enquanto você está começando a assistir o vídeo, curte aqui, compartilha, dá o teu like, né? Faz o teu comentário, porque isso ajuda no engajamento e o reino de Deus só avança. Nesse ano de aprender a orar com maior frequência, com maior seriedade e conexão com Deus, e no ano de lermos a palavra, no ano Job, o ano de jejum, oração e Bíblia. E não existe nada melhor do que conhecer a Bíblia do jeito que a Bíblia se propõe a ser conhecida. A Bíblia não é só esse livro escrito por 66, 66 livros escritos por autores diferentes, toda essa história da composição da Bíblia, mas a Bíblia é uma palavra inspirada por Deus. Bom, eu não conheço nada que Deus faça que não haja uma complexidade envolvida. Eu tenho percebido algumas pessoas lendo e ensinando a Bíblia sem fazer uma homilética correta. A homilética está falando de ética, está falando de estudar o texto, de como ele merece ser estudado, interpretando ele de uma maneira geral, de uma maneira séria, criando então uma exegese, que é o estudo literal do texto, entender o que ele realmente quer dizer. E esse tem sido a minha jornada aqui na Terra como ministro da Palavra de Deus, tentar ensinar as pessoas, desmistificar, quebrar crenças, porque como que uma cultura é originada? Uma cultura, ela vem através de um ensino oral de pai para filho. Se estabelece uma cultura familiar, uma cultura social, uma cultura global. E também o ensino, ele é aquilo que alguém decidiu, a forma com que você aprende as coisas. Exemplo, o ensino que você aprendeu tradicional é uma forma de te colocar numa linha de produção para que você esteja acostumado a estar num lugar sem reclamar. Por isso surge a indústria. O período industrial que programa o homem como máquina, você vai ver que está quase no mesmo tempo de quando você foi para a escola e fica 8 horas na escola. Você não reclama da linha de produção, porque você virou em massa alguém ensinado a pensar como um funcionário de uma empresa. E o que do ensino que você aprendeu na escola você pratica no dia a dia? Porque nós não fomos ensinados a pensar de verdade, a ler de verdade o texto. Na Bíblia é a mesma coisa. A maioria das coisas que nós sabemos e cremos foram os nossos pais que nos ensinaram. E quem ensinou nossos pais? Alguém que aprendeu com alguém que aprendeu com alguém. Mas e o texto? O que ele diz de verdade? Qual é o contexto e qual é o pré-texto? Ou seja, o que está por detrás desse texto na cultura, na geografia e no que o autor de verdade queria dizer. Então, a primeira dica que eu dou para quem quer estudar a Bíblia de verdade e viver uma homilética, que é a arte de ensinar, de pregar, de fazer sermões, o que você precisa saber de verdade, primeiro, é ler o texto como ele é de verdade, de uma forma nua e crua. Ler ele e se aventurar a pesquisar o que a Bíblia diz sobre ele, sua origem, o seu contexto. Então você pratica essa homilia, que é a arte de ministrar o sermão, fazendo ele de forma com que você de fato entenda, para o leitor não ficar mal informado. Bom, se você pegar, por exemplo, o sermão de Mateus 23, no versículo 1, diz assim: então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus, escutais ou observai, pois, e praticais tudo o que vos disserem. Ou seja, eles estão dizendo coisas boas, tem fundamento, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não praticam. Quando ele diz isso, que eles estavam querendo sentar na cadeira de Moisés, é porque tem uma cultura por trás. Então, se eu leio o texto, eu preciso pesquisar por que ele falou isso. Porque as sinagogas, elas tinham a cadeira onde o mestre queria explicar os pergaminhos, as leis, porções de Isaías, de Jeremias, o livro de Jó, que é um dos livros mais antigos da Bíblia, até antes da escrita ou do conhecimento da escrita do Gênesis. Sentava-se numa cadeira, porque a crença e a cultura é tudo que é importante, você não fala de pé. Você saúda de pé, você lê a Bíblia de pé, lembra
que quando Moisés foi ler a lei, o povo ficou todo de pé o dia todo para escutar a lei, seus 10 mandamentos e 613 preceitos da lei? Ok, então lia-se a Bíblia de pé. Agora, explicá-la era sentado. Então o Senhor está dizendo que eles sentam na cadeira de Moisés. Sim, de fato, havia uma cadeira para Moisés e outra para Elias. Porque Elias simbolizava o período profético dos profetas. Moisés simbolizava a lei. Então existiam 2 cadeiras. E você, conforme fosse falar ou profeticamente, ou trazer estatuto, você sentaria numa das cadeiras. Então, um escriba, um doutor da lei, quando chegava na sinagoga, ele saudava de pé, orava de pé, lia o texto de pé e depois, então, ele se assentava. Quando eu entendo esse texto, a minha mente abre. Opa, eu estou entendendo geografia agora, eu estou entendendo a cultura. A cultura local era essa. Então, se você pegar Mateus no capítulo 5, por exemplo, que é o Monte das Bem-aventuranças, no 5, eu vou folhear aqui rápido, nosso tempo é curto, não esqueça de curtir, de compartilhar, de chamar alguém para assistir junto, porque o conhecimento é tudo que a gente precisa para poder não errar o caminho. Jesus disse, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. No Mateus 5, olha no Monte da Bem-aventurança, diz assim, vendo Jesus a multidão, subiu no monte, assentou-se e aproximaram os seus discípulos. E abrindo sua boca os ensinava, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele abre sua boca, mas ele se senta. O ensino que ele dava, ou seja, ele está de pé no monte, recebe todo mundo, abraça todo mundo, diz porque veio, mas ele se assenta para ensinar. Por isso, você sabe que quando você está numa universidade, você diz assim, que cadeira tu estás fazendo? Essa expressão cadeira também ela tem a raiz no catedrático. Então, um professor é um catedrático que se assenta na cadeira para ensinar. É claro que na nossa cultura ocidental, nós não aplicamos isso, porque é uma questão cultural. Não necessariamente você precisa estar sentado como eu estou sentado agora para ensinar. Mas eu estou ensinando o texto, não esqueça que a Bíblia ela data de 2.000 anos atrás. Mas existem escritos aqui que têm mais de 3.500 anos atrás. Eu me fiz entender, claro, né? Então eu preciso estudar a Bíblia, aprender a Bíblia, ler a Bíblia, não mais como alguém inocente. Eu preciso aprender a Bíblia lendo com um olhar curioso. Então, pastor, mas isso é tão simples? Sim, mas eu lhe garanto que talvez você não tinha prestado atenção de que se tu entender esse contexto, quando eu leio que Jesus está criticando alguém que se assenta na cadeira de um mestre, e ensina como mestre, mas não pratica as coisas que ele ensinou, não deve ser copiado por a gente. Te livra de te escandalizar com alguém. Por exemplo, qual é o dilema do desigrejado? Eu fui na igreja, ouvi o cara, falou um sermão maravilhoso, ele leu a Bíblia, eu criei em tudo, mas depois eu vi ele lá na esquina brigando. É disso que Jesus está falando. O ensino é bíblico, o comportamento é humano. Então, a importância de nós lermos, por exemplo, se você lê Mateus no capítulo 24, não quero gerar aqui uma discussão profunda teológica, eu estou apenas lendo o texto e ensinando o texto. Você cria no teu pré-texto o que você quiser, mas se você lê o texto numa verdade nua e crua de Mateus 24 e o versículo 34, por exemplo, vamos lá. Em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que todas estas coisas aconteçam. Que pergunta foi feita aqui? A pergunta foi feita aqui quando os discípulos perguntaram, Senhor, quando se dará estas coisas? Então, essa é uma resposta para uma pergunta que foi feita para os discípulos quando o Senhor está falando. No versículo 30, ou no 29, diz, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Aparecerá no céu o sinal como filho do homem, o sinal do filho do homem, e todas as tribos da terra lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder, glória. Ele enviará seus anjos com rijo clamor, trombeta. Aí, aprendei, pois, a parábola da figueira.
Agora ele diz, em verdade vos digo que não passará esta geração. Então, quando eu entendo aqui esta geração, eu estou lidando com a geração que estava lá. Então Jesus está dizendo, não passa esta geração. Aí as pessoas dizem, não, esta geração ela é dada a partir de 1948, quando Israel passa a ser nação novamente. Não. Se eu estou conversando com vocês agora, que digo que alguma coisa não vai passar, vai acontecer nesta geração, eu estou falando contigo. Você precisa ler a Bíblia e entender o que ela está dizendo. Ele disse, não passará esta geração. Então, como que eu leio a Bíblia? Eu estudo a Bíblia com várias traduções. Pegue a Bíblia de Jerusalém, mais próxima possível do hebraico. Pegue a King James, que foi compilada por eruditos contratados pelo rei James. Pegue a própria revista Almeida atualizada, que tem alguns textos melhores ou melhores interpretados do que a própria Bíblia de Jerusalém. E aí pega então, mas não leia correndo, se demore ali. Os discípulos saíram do templo admirados. Se você pegar o versículo 2, você vai ver que quando Jesus ia saindo do templo, Mateus 24, versículo 1, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para mostrar a estrutura do templo. E Jesus lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja demolida. É dentro de Mateus 24. É dentro. Então, quando você pegar o Mateus 24, você precisa entender o texto todo. Se você pegar, por exemplo, o versículo 32, ele diz o quê? Aprende, pois, a parábola da figueira, quando os seus ramos se tornam ternos e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. Ele está dizendo, como é que vocês sabem olhar para uma árvore e ver quando que vai se dar as coisas, que vai brotar, que vai dar o broto, depois vai dar flor e depois vai dar o fruto, e se vocês não conseguem perceber as coisas que vão acontecer, não vai passar essa geração. Então, ele está falando da destruição de Jerusalém. Quando ele fala não vai ficar pedra sobre pedra, não é a mesma coisa quando ele diz, esse templo eu derrubo e em 3 dias construo. Não. Nesse texto ele fala dele mesmo, que morreria no 3º dia e ressuscitaria. Aqui em Mateus, no capítulo 24, ele está falando da invasão nos anos 70. Quando o rei Tito entra e destrói o templo e não fica pedra sobre pedra. Depois disso houve mais 13 invasões, Jerusalém foi toda soterrada. Entra depois o governo de Saladino, depois entra Roma que destrói tudo isso. Depois vem um falso Cristo que toma o templo e corre Saladino e resiste Roma. E adia o calendário judaico, que não está no ano 5.732, por aí, está bem mais avançado, nós estamos no ano 5.900, agora é outra polêmica. Você vai dizer, pastor, de onde tu tirou isso? Você precisa entender o texto, o contexto, o pretexto, estudar, te cercar da Bíblia. Então ele está falando aqui não está falando de uma grande tribulação para mim, para você, está falando do que ia acontecer com aquela geração. Nos anos 70, quando Tito chega, ainda existiam filhos e pessoas vivas que ouviram e viram Jesus pessoalmente ali. Não se esqueça que João foi o último a morrer. Quando ele sai da ilha de Patmos, ele escreve o que ele viu lá. Ele não escreve lá e publica, ele escreve. E lá pelos anos 60 ou 70 é que sai escrito o livro de Apocalipse. Bem na invasão de Tito. Confúcio e Jerônimo, Eusébio, que era de Cesareia, era um erudito e foi preso pelo imperador. Não permitiram que ele morresse porque ele era um dos letrados e sábios da época. Ele diz que ao ver da janela viu tantas cruzes que não existiam mais árvores para fazer cruzes de tantos judeus que foram mortos naquele dia. Na grande tribulação dos judeus lá. Não sei se eu estou me fazendo entender. Então você precisa entender o contexto da história para entender o texto. Então, agora, quando eles perguntam da vinda de Jesus, então a resposta se dá em 2 coisas. Porque daí você vai entrar no versículo 36, ele dá outra resposta. Porém, aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. São 2 respostas para uma pergunta só. Jesus fazia assim, isso faz parte de uma cultura. Todas as vezes que Jesus recebia uma pergunta, ele respondia com outra pergunta. Era muito peculiar aos sábios fazer 2 ou 3 perguntas ou dar 2 ou 3 respostas para uma pergunta só. Na primeira pergunta ele diz,
esse templo que será destruído em 3 dias é a invasão. Quando ele diz o sol e a lua e as estrelas cairão, está falando de poderes, autoridades, governos, estados, autoridades que cairiam. Ok? Aí, agora, quando fala da vinda dele, que você vai ver ele com trombeta, todo olho verá, não será uma vinda secreta, quando a igreja será levada até as nuvens no arrebatamento e para as bodas do Cordeiro, que durarão 7 anos, depois nós desceremos para o governo milenar. Ele já no 36, ele está dizendo, ninguém sabe. Bom, ele disse lá, agora então, provavelmente os anjos devem já estar sabendo, ou não, porque eu não tive essa conversa com ele sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que não há dúvida aqui que são temas diferentes. Então, todo o estudo me mostra que eu preciso estudar mais a leitura, para que ela não seja correndo, para que eu pesquise. Uma dica que eu dou é que você pare de pesquisar todos os teólogos da internet, porque nas suas linhas de pensamento vão te confundir. Escolha o seu sábio, escolha quem é seu mestre, escolha quem é seu coach nessa área, se essa palavra não te ferir, coach, seu instrutor, seu professor, seu mestre. Efésios 4, ele deu uns para apóstolos, expansionistas, ele deu uns para profetas, gente de alcance, ele deu uns para pastores que têm o dom de cuidado, ele deu uns para mestres, profetas e mestres. Mestre é essa pessoa que você senta para ouvir. Seu mestre determina o nível de conhecimento que você possui da palavra. Baseado nisso, então, você percebe o quanto é necessário você estudar mais a Bíblia. Veja, eu estou só lendo alguns textos de Mateus. Se você pegar Mateus, por exemplo, o capítulo 26 e o versículo 34, Jesus responde para Pedro, quando Pedro, todo animado, diz que vai até a morte com ele, Jesus disse, digo, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, e Mateus está incompleto. Se você ler Marcos, Lucas e João, é outra visão do mesmo fato. Ele diz o seguinte, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Quando você lê o Mateus, você pensa que o Mateus, então, está só, comeu palavras, está equivocado, não estava lá, adivinhou? Não. É que eu estou agora no meu escritório, na minha sala de estudo, de ensino, mas eu tenho muitas pessoas aqui. Um está vendo de lá, outro de cá, outro de cá, outro de cá. Eles veem ângulos da minha pessoa. Quem está dali viu essa mecha de cabelo. Quem está dali viu essa aqui. E os outros então dizem antes que o galo cante 2, porque foi o que eles ouviram de verdade. Então a gente pensa que o canto do galo é esse galo que você tem em casa. Se você pesquisar na lei e cultura oral judaica, era proibido ter o animal que cisca e que suja o chão com fezes. Então, não existia esse galo de criação nesse momento, nessa região, nessa geografia. Então, se sabe, é só você pesquisar, que quando no exército, nas horas, a 9ª, a 3ª hora, mas mais precisamente de 3 em 3 horas, era tocado o galo, que era uma espécie de corneta. Eu servi no exército e tocava o galo. Então, antes que a corneta toque 2 vezes, você me nega 3 vezes. Então, não é um galo, pastor? Provavelmente não. Bom, se eu te ajudei em alguma coisa, se eu te expliquei alguma coisa que você não sabia, que bom. Se você sabia de tudo, me ajuda a compartilhar isso para pessoas que não sabem. E se você tem uma pergunta para fazer, se você tem um tema para me sugerir, escreve aqui e na outra semana eu já volto falando sobre isso. Muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe.